E agora, no fim do ano, como presente de Natal, né? Presente de Natal e de Réveillon, porque a medida provisória veio entre uma data e outra, né? Temos aí a medida provisória número 1202, de 28 de dezembro de 2023, né? Revoga os benefícios fiscais de que tratam o artigo 4º da Lei 14.148 de 2021, né? Enfim, os benefícios do PERSE, né? Então, no artigo 6º, inciso 1º, né, ficam revogados, na data de publicação desta medida provisória, o artigo 4º da Lei 14.148. O que diz esse artigo 4º da Lei 14.148? Exatamente o dispositivo, né, que estabelece uma alíquota zero para as empresas do setor, no que tange ao PIS/COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro. Com produção de efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2025, né, para o IRPJ, para o Imposto de Renda, e a partir de 1º de abril, agora, 2024, para as contribuições, né, Contribuição Social sobre o Lucro e o PIS/COFINS, ou seja, um simulacro aí de observância dos princípios constitucionais, né, princípio da não surpresa, que se efetiva no que tange a impostos com a anterioridade de exercício financeiro e no que tange a contribuições com a chamada espera nonagesimal, né, que é denominado pela imprensa de noventena, né, embora noventena não seja um termo jurídico, mas assim a mídia consagrou essa palavra, né, digamos assim. Então a medida provisória, no fim das contas, revoga esse grande benefício do PERSE. E aí o primeiro personagem que entra em cena é o nosso infalível estupefato, né, que nada mais é do que o alter ego do contribuinte brasileiro, que está sempre com essa cara de espanto, essa cara assim de, né, sempre pego de surpresa, porque ninguém é pego mais de surpresa do que aquele que está ali comemorando seu Réveillon, soltando fogos na praia e tal, né? Porque o contribuinte brasileiro, ao invés de soltar fogos na praia e comemorar, ele tem que ficar de olho ali no Diário Oficial para ver quais são as medidas de Réveillon, as surpresas que ele tem no Réveillon. Então, nesse contexto, o estupefato se pergunta, mas o PERSE, ele é passível de revogação? Ou seja, ele pode ser revogado? E a resposta simples é não. Não. Do ponto de vista técnico, jurídico, ele não é passível de revogação. Por quê? Por quê? Existem dois aspectos nessa questão. Primeiramente, vamos ver o que a Constituição da República diz a respeito disso, né? Porque, sendo o PERSE uma lei que estabeleceu uma isenção tributária, um benefício fiscal, do mês de março de 2022 até março de 2027, a revogação dele implica aumento de carga tributária, tá? Por medida provisória. Aumento de carga tributária por medida provisória. E o que diz a Constituição a respeito de aumento de carga tributária pela via da medida provisória? Artigo 62. Em caso de relevância, urgência, né, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. E aí vem o parágrafo 2º. Medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, né, com algumas exceções que não vêm aqui ao caso, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele exercício financeiro em que foi editada. Vejam bem, meus amigos, e raciocinem aqui comigo. A Constituição está dizendo que a medida provisória que implique majoração de tributos pode ser convertida em qualquer exercício financeiro? Não, não é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que essa medida provisória, implicando majoração tributária, tem que ser convertida em lei até o último dia do mesmo exercício financeiro em que ela foi editada. E isso aconteceu
Não, isso não aconteceu. Veja, a medida provisória, ela é do dia 28 de dezembro, né, de 2023, e ela tinha 3 dias, 29, 30, 31, para ser convertida em lei. E essa conversão não aconteceu. Tá? O que significa que ela é uma medida, tecnicamente falando, ela é uma medida natimorta. Ela não pode ser convertida em lei neste atual exercício financeiro. Ela teria que ter sido convertida no exercício de 2023. Não adianta convertê-la em 2024. Isso já é a medida nasce morta, porque ela tinha 3 dias para ser convertida e não aconteceu. Né? Bom, mas isso é um aspecto que, digamos assim, o judiciário nunca enfrentou, ou nunca atinou, ou nunca, digamos, efetivou essa regra constitucional, essa vedação, né, a vedação de conversão da medida em qualquer outro exercício, mas apenas naquele em que foi editada. Então, desde 1988, que a gente convive com esse dispositivo constitucional como se isso fosse assim. Não é para levar muito a sério, não, sabe? Está escrito na Constituição, mas a gente arruma um jeito aqui. Se for convertida no exercício seguinte, tudo bem, está valendo, bola para frente, não foi falta. Essa que é a atitude que a gente percebe, né, do Poder Judiciário a respeito dessa questão, quando essa questão é submetida, né, à apreciação dos nossos magistrados. Mas existe outro aspecto também, e esse, digamos, favoravelmente a nós, contribuintes, né, que é o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de uma possibilidade de questionamento por meio da ação direta de inconstitucionalidade do abuso, né, do abuso de medida provisória. Veja o que ocorreu, por exemplo, com a ADI 4717, tendo como relatora a ministra Carmen Lúcia em 2018, né? Ação direta de inconstitucionalidade questionando uma medida provisória. Né? Então, veja aí, no item 1 da ementa, este Supremo Tribunal manifestou-se pela possibilidade e análise dos requisitos constitucionais para edição de medida provisória, mesmo após a sua conversão em lei. Porque quais são os requisitos, né? Os pressupostos constitucionais de uma medida provisória? Relevância e urgência. Né? O que é relevante? Olha, relevante é a matéria que de tão importante deveria estar sendo tratada por lei, né? Deveria ser objeto de uma lei. Mas não há tempo de observância de todo o trâmite legislativo. Tá? Então, e urgência, né, intrinsecamente ligada à palavra relevância, significa isso. É urgente a matéria quando o trâmite do processo legislativo não é possível. Tá? Ora, medida provisória que implique aumento de carga tributária é uma matéria urgente, digamos assim, que não possa aguardar o trâmite, né, da lei? O aumento de carga tributária ele é tão importante assim que não possa aguardar o trâmite legislativo, especialmente, nós não estamos tratando de qualquer aumento de carga tributária, nós estamos tratando da revogação de uma medida que tinha por objetivo salvar um setor inteiro da economia, o setor de eventos. Né? E a extinção desse programa de salvamento pode ser tida como urgente, a ponto de não poder aguardar o trâmite do processo legislativo? É evidente que não. É evidente que não. Então, é evidente que estamos diante de uma medida provisória abusiva, extremamente abusiva, porquanto não há os pressupostos nem da relevância, porque extinguir um programa que tem como objetivo salvar um setor inteiro da economia não é relevante, né? E muito menos urgente. Então, daí a plena aplicabilidade desse julgado, né, favorável, né, da lógica desse julgado a este caso atual. Né? Este Supremo manifestou-se pela possibilidade e análise dos requisitos constitucionais para edição de medida provisória, mesmo que tenha sido convertida em lei, o que não é o caso aqui, não houve conversão ainda. Né? A jurisprudência deste Supremo Tribunal admite, em caráter excepcional, a declaração de inconstitucionalidade da medida provisória quando se comprove abuso da competência normativa do chefe do Executivo
pela ausência dos requisitos constitucionais de relevância e urgência na espécie, na exposição de motivos da medida provisória, não se demonstrou de forma suficiente os requisitos constitucionais de urgência do caso. E é a mesma coisa aqui, né, quando se lê a exposição de motivos dessa medida provisória. Não há nenhuma demonstração nem de relevância e nem de urgência. Muito pelo contrário, os argumentos que estão na medida provisória são puramente argumentos de calculadora, né? Porque vai ter rombo nos cofres públicos, que vai ter um déficit, não sei o quê. Isso não é argumento jurídico, né? Evidentemente. E o déficit, ou seja, o rombo, vai se evidenciar exatamente se essas empresas não forem salvas, né? Porque se elas não forem salvas, elas não vão recolher tributo, e aí é que o rombo virá, né? Porque, né, temos que lembrar que o dinheiro, o erário, né, ele não vem do nada, né? Ele não cai do céu. Não existe dinheiro público, existe o dinheiro das empresas que são recolhidas ao poder público. Então, item 5 aí da emenda, ação direta de inconstitucionalidade, parcialmente conhecida, nessa parte julgada procedente. Então, penso que esse julgado se aplica, né, se encaixa como uma luva à situação que nós estamos analisando agora. Então, o ideal seria exatamente isso nesse momento, uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas o estupefato está aí preocupado com aquilo que a gente pode ou deve fazer em favor dos nossos clientes de modo individual. Se nós não somos uma entidade, digamos, representativa que tenha capacidade postulatória para uma ação direta de inconstitucionalidade, o que nós podemos fazer pelo nosso cliente individualmente? Aquele que tem os pressupostos para usufruir dos benefícios do PERSE, aquele que já está usufruindo dos benefícios do PERSE e, digamos assim, aquele que teve a empresa salva, sua empresa foi salva, né, justamente por esse programa que é o PERSE. O que nós podemos fazer por ele? Não haveria um direito adquirido ao PERSE? Certamente. Existe um direito adquirido ao PERSE, né, que a gente claramente vê, primeiramente aqui na Constituição, né? A lei, por extensão aqui no nosso raciocínio, essa medida provisória que tem força de lei, ela não pode prejudicar nem o direito adquirido, nem o ato jurídico perfeito, nem a coisa julgada. A violação aqui é ao direito adquirido. E como é que nós podemos demonstrar, numa eventual discussão, a existência de um direito adquirido em favor do contribuinte? Muito simples, né? Com o artigo 178 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: a isenção, nós estamos tratando de isenção, e aí é que a doutrina se divide um pouco. Se, por exemplo, o meu amigo aqui, Eduardo Chueri, o que ele sustenta, né, professor da USP e tal, que a alíquota zero, que o benefício do PERSE é um benefício de alíquota zero, ele é exatamente uma isenção? Talvez não, né? Para uma parte da doutrina, como o grande professor Chueri. Mas o próprio professor Chueri reconhece que a alíquota zero tem os mesmos efeitos práticos de uma isenção, né? Os efeitos práticos são exatamente os mesmos. Já outros professores, como, por exemplo, Paulo de Barros Carvalho, que está aqui, ó, Paulo de Barros Carvalho, né, dos maiores nomes do direito tributário nacional, a alíquota zero é uma forma de isenção. Existem diversas espécies de isenção e a alíquota zero é uma delas, né, uma forma de isenção. Então, daí a plena aplicabilidade ao caso do artigo 178 do Código Tributário. A isenção, salvo se concedida por prazo certo, que é o caso, né, e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Bom, então significa, a contrário senso, que se a isenção é concedida por... O que nos socorre aqui é o salvo, né? Se ela é concedida por prazo certo, como o PERSE foi, e em função de determinadas condições, como o PERSE também foi,
porque não foi uma isenção para todo mundo, mas foi dentro de determinadas condições, ou seja, em razão de uma pandemia, em razão de uma situação extraordinária e excepcional, para um determinado segmento que esteja dentro, que a empresa esteja dentro de uma lista de KNAIs, né, que tenha suas receitas provenientes da atividade de evento. Então, são várias as condições e o prazo é certo. Ou seja, o prazo é de 60 meses, 5 anos. Então, não pode ser revogado. Né? Sob condições, isenção sob condições e por prazo certo, que é exatamente o caso, não pode ser revogada por lei posterior, o que significa existência de um direito adquirido. Né? De um direito adquirido, e o próprio Supremo Tribunal também já reconheceu isso, né, em outras situações, como, por exemplo, aqui nessa súmula 544 do Supremo Tribunal. Isenções tributárias concedidas sob condição onerosa, ou seja, sob condição onerosa, aquelas que não são gratuitas, livremente estipuladas, não, estão submetidas a determinadas condições, desde que determinadas condições sejam atendidas, né? Não podem ser livremente suprimidas, o que é a mesma coisa que dizer da existência de um direito adquirido. Veja aqui, por exemplo, este julgado tendo como relator o ministro Lewandowski, né, em 2011, agravo regimental em recurso extraordinário, né? Isenção concedida e deferida a prazo certo, livre supressão, impossibilidade, ou seja, ela não pode ser suprimida. Né? Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal. Então, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a isenção tributária, quando concedida por prazo certo, e mediante o atendimento de determinadas condições, gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado. Então, vejam só o tamanho da atrocidade, mesmo sabendo que o Supremo Tribunal tem uma posição muito clara a respeito, né, de observância do direito adquirido, mesmo assim, né, o governo cometeu essa atrocidade de revogação de uma isenção concedida sob certas condições, né, e a prazo certo, violando direto e frontalmente, o artigo 178, né, do Código Tributário Nacional, que é lei complementar em razão da matéria, ou seja, uma lei recepcionada pela Constituição com status de lei complementar em razão do artigo 146 da Constituição. E viola também a própria Constituição, né, no que tange a essa garantia constitucional do direito adquirido.